Olá, queridos. Eu sou Andréa Zaino e estou aqui para apresentar hoje um episódio maravilhoso do Trivia Vozes da Sabedoria. Hoje nós estamos recebendo aqui Gabriela Alcântara. Gabriela Alcântara, ela é doula e psicóloga perinatal, é sacerdotisa da tradição Trivia, onde é chamada de Valquíria. Nós conhecemos ela com o nome mágico de Valquíria. E ela também é a guardiã da Montanha do Huan, onde a tradição Trívia vem através dela fazendo rituais com a medicina de ayahuasca, e celebrações dos esbais, celebrações de sabás, e também onde ela recebe pessoas para hospedagem e para eventos espirituais. Bom, Gabriela, prazer você estar aqui conosco. Prazer é todo meu, uma honra estar aqui. Agradeço de todo o coração, né? Estar contribuindo, trazendo, né, desse tema tão importante, tão necessário, né, de ser falado. Hoje ela vai falar sobre o que é ser uma doula. Ela é uma doula com experiência nos partos e por ela ter uma qualificação como psicóloga, isso traz para você elementos muito importantes no seu desenvolvimento e no atendimento de cada mulher, não é, Gabriela? Sim, na minha visão, não existe uma separação daquilo que é fisiológico, daquilo que é emocional e daquilo que é espiritual, né? Então, quando eu olho para aquela mulher que está gestando, que está para entrar em trabalho de parto e no puerpério, eu olho para todas essas partes, né? Não separando uma das outras. Mas isso porque a minha espiritualidade também tem me guiado e me direcionado a olhar para o nascimento de um ponto de vista também espiritual, porque também é um espírito chegando à Terra e uma transformação interna muito poderosa que aquela mulher está vivendo naquele momento, né? Então, acho que a gente perde muito se a gente olha para o parto, para o nascimento como algo exclusivamente fisiológico. A gente empobrece muito ele. E a gente também perde a capacidade de amparar aquela mulher de uma forma integral. Porque muitas vezes o que ela está vivendo ali, um desafio que ela possa estar vivendo dentro de um trabalho de parto, por exemplo, ele pode não ser físico, ele pode ser espiritual, né? Então, na minha visão, essas partes não se separam e a gente precisa aprender a olhar para o nascimento de uma forma integrativa também. Isso é muito importante, né? Entender que esse é um momento especial, não só para a mulher, mas para o ser que está chegando na Terra, né? Um momento onde, se essa mulher é bem amparada, essa criança se sente acolhida nessa nova encarnação, Sim. Mas também se há violências dentro do aspecto desse parto, essa criança também chega aspectando essa violência, os traumas que isso traz para o desenvolvimento dela, inclusive cognitivo, não é? Sim. A gente não tem registros conscientes do nosso nascimento, mas nós temos registros inconscientes do nosso nascimento. Então, quando uma criança ela é recebida num cenário de uma violência obstétrica, né, com um cenário de traumas ali, ela constrói dentro da própria mente a visão de que o mundo não é um lugar seguro. E ela se torna um adulto com vários mecanismos de defesa, com várias proteções internas, mesmo que ela não tenha passado por nenhuma experiência traumática na infância, mas porque existe esses registros inconscientes ali do nascimento, né, da forma com que ela foi recebida ao mundo. Então, isso tem muita força ali na construção de quem essa pessoa será no futuro. E qual é o papel da doula como guardiã desse nascimento? A doula, ela é o resgate de uma profissão ancestral, né? Então, assim, quando todos os partos eram domiciliares, né, antes do cenário hospitalar, a doula era aquela profissional que dava suporte para a parteira, né? Só que aconteceu uma mudança, uma transformação desse cenário. Porque a parteira, quando ela estava ali, ela entendia as demandas emocionais, ela colhia as demandas emocionais daquela mulher, ela entendia o que existia ali naquele cenário para além do fisiológico. Só que quando o parto ele passou para a instituição hospitalar, o que aconteceu é que ficou tudo muito mecânico. Né? Aquela mulher deixou de ser vista como uma mulher, passou a ser vista como uma paciente do leito número tal, e isso distanciou, tirou da mulher o protagonismo do próprio parto, o direito de escolher como ela gostaria que fosse esse momento. Então, ela deixou de ser vista, ela deixou de ser ouvida, e aí a doula entra como um resgate, ela trazendo esse resgate do cenário da humanização.
que é o acolhimento às necessidades dessa mulher. Como essa mulher está se sentindo, Você o que acha ela que está isso precisando. também tem a ver com a introdução do masculino dentro do momento tão sagrado feminino, que é o momento do parto? É lógico que existiam parteiros também, mas parteiros extremamente humanizados e espiritualizados, inclusive, na antiguidade. Mas era uma profissão muito essencialmente feminina, pelo que eu conheço e entendo. Sim. Né? As tradições falam sobre as parteiras, sobre as mulheres conhecedoras do nascimento e do corpo da mulher no desenvolvimento do parto e também das atividades e atitudes da criança dentro do processo gestacional. Quando o homem entra como um médico, um parteiro, e quando ele introduz a mecânica dele sem o conhecimento das dores e dos contextos do emocional feminino, você acha que isso foi um divisor também? Sim, com certeza. É um sintoma e um reflexo da entrada do próprio patriarcado, né? Porque nesse momento ali do cenário hospitalar, e na maioria das vezes o obstetra ali, ele é um homem, né? A mulher, ela entrega essa responsabilidade do corpo dela a um homem. E aí, a gente já tem questões sociais que envolvem essa raiva do masculino, do feminino, da força do feminino, né? Então, a gente vendo a episiotomia, por exemplo, que é um tipo de violência obstétrica, né? Da forma com que ela era feita antigamente, que era... Todas as mulheres passavam por esse corte ali. O que é o corte que chama de corte no períneo? Isso, que vai da vagina ao ânus ali, que dizem que é para ter a passagem e tal, mas a vagina, ela tem essa flexibilidade, ela tem essa capacidade ali. Na maioria das vezes, esse procedimento ele não é necessário, ele é feito de uma forma invasiva. Então, assim, muitas vezes esse homem vinha de uma forma agressiva, por não entender, não compreender o universo desse corpo feminino, e até por uma raiva enraizada, um machismo enraizado. Isso é uma questão muito estrutural. Claro que eu não estou falando de casos específicos, eu estou falando de um contexto mais geral, né? Então, eu mesmo, como eu atuo há muito tempo, né, no cenário da doulagem, no início ali do meu trabalho, eu acompanhei... cenas fortíssimas, assim, de médicos segurando o pescoço da mulher, assim, e gritando com elas. Assim, hoje esse cenário já melhorou muito, né? Muito. A humanização, o SUS veio trazendo essa ideia da humanização, então esse cenário já melhorou. Mas, infelizmente, no início ali, eram os obstetras que ditavam se o pai da criança podia ou não acompanhar. E muitas vezes essa mulher ficava sozinha com um profissional, sofrendo por diversas violências ali, né? E tem essa coisa da hierarquia, do homem querer se impor diante daquela mulher. Eu que mando, eu que tenho o controle dessa situação, eu que fiz medicina, né? Esquecendo que o corpo dessa mulher também se comunica com ela, que ela entende o que está acontecendo, não porque ela fez medicina, mas porque ela tem conexão com o próprio corpo, e ela sabe ali as modificações, ela sente o bebê, ela sente o que está acontecendo. Então, essa mulher deixou de ser ouvida, deixou de ter o protagonismo desse parto, porque a sociedade entregou essa responsabilidade na mão, na maioria das vezes, de um homem. É muito triste, né? É muito triste. A gente vê casos de violência obstétricas que não só produzem erros imensos dentro de um contexto de um parto, mas também trazem traumas que são irreversíveis na consciência de cada mulher, né? Sim, para a mulher que vivencia uma experiência de violência obstétrica, o corpo recebe isso de uma forma muito parecida que um abuso sexual. Sim. Porque é um cenário muito íntimo, assim como o cenário sexual, né? Então, o corpo, ele recebe como se fosse um abuso mesmo. E é um trauma, eu falo assim, que tudo que acontece no momento do nascimento, seja bom ou seja ruim, vai ficar para sempre, né? É um momento que fica um registro ali pro resto da vida daquela mulher. Então, se for uma experiência incrível, ela vai guardar isso para sempre. Mas se for uma experiência traumática, ela também vai guardar isso para sempre. Na nossa família, e eu falo quando nossa família, a gente fala da tradição, inclusive, nós tivemos um caso de violência obstétrica muito, muito grave, onde a paciente, a parturiente, né? Sim. Ela era uma pessoa com deficiência auditiva, foi negado o direito da família de participar do parto,
e ela sofreu a violência de maior forma possível, teve 3 Sim. costelas quebradas, teve, fala o nome dessa Episiotomia. episiotomia Pela costela também imagino que tenha tido a manobra de Christeller, que a gente chama, Sim. que já é proibida por lei hoje, que é aquela que empurra, né, Sim. a barriga ali. E um caso onde a criança que era saudável acaba tendo uma paralisia cerebral, e uma criança teve uma paralisia cerebral séria e grave. Essa mãe até hoje não se recupera. Sim. E a justiça dos homens diz que nada aconteceu, entende? É muito triste você ver que a mulher, ainda que ela sofra a violência que for, ela ainda não é ouvida, ela ainda não é cuidada, por mais que os avanços estejam acontecendo. Sim. E aí as pessoas podem falar sobre machismo e feminismo. Nós não estamos falando sobre machismo e feminismo, nós estamos falando sobre condição estrutural da vida da mulher, do que a mulher vive, do que a mulher passa no cotidiano, nas coisas que são inclusive imperceptíveis às outras pessoas, porque são violências que de alguma forma elas são admitidas pela legalização dessa situação. É entende? mascarado, é mascarado, né, como algo legal você ferir a mulher, punir ela por estar parindo, porque é como se fosse uma punição para aquela mulher. Então a mulher não tem o direito de gritar, a mulher não tem o direito de se desorganizar mental e emocionalmente. E porque, assim, a forma em que a sociedade patriarcal castra a mulher é tirando dela esse aspecto selvagem, né? Então, essa coisa da donzela, assim, da mulher tem que se comportar assim, ela não pode gritar. E o parto, ele é animalesco, ele é visceral. Nada conecta mais uma mulher com esse instinto animal, feroz, que o feminino também tem. O feminino não é só doce, né? Como muitas vezes a gente é ensinada socialmente. O parto conecta muito a mulher, esse lado visceral. Então, castrar a mulher no momento do parto, né? Impedir ela de vocalizar, impedir ela de fazer uma posição que só faz sentido para ela ali, mas que faz sentido, né? De acessar esse lugar que a gente chama de partolândia, que é um torpor mesmo, que ela não fica muito racional, ela não tá ali muito presente, se assemelha inclusive muito a uma substância psicoativa, né? Porque é como se ela estivesse mesmo entre os mundos, a gente fala, né, na visão espiritual. Tirar isso da mulher é uma forma de castração. É uma forma de não permitir com que ela se conecte com a própria força. É uma forma de fazer ela acreditar que ela é fraca. Sim. E aí, no momento onde há uma força imensurável acontecendo, onde ela vem trazendo uma vida nova para a Terra. Exato. Né? E aí depois vem um cenário de normalização disso. Ah, tá vendo? Parto natural é difícil mesmo, é assim, dói muito, é ruim. Isso da própria equipe muitas vezes. Então, como se tira a força dessa mulher, tira a conexão dela com o próprio corpo, né? Então, é uma forma de castração, sim. Sim. Gabriela, a doula é um resgate de um saber antigo. Que saber é esse? A gente fala que é o saber da tradição, né? Eu sou doula formada da forma da tradição, né? Com um olhar para a tradição. O que é a tradição? A tradição das parteiras ancestrais, a tradição dos povos antigos, aquele conhecimento, aquele saber ancestral que foi sendo passado adiante, que tem também um olhar para esse aspecto espiritual, né? Que reúne, né, esses saberes ali. Então, a gente cuida com ervas, a gente cuida com banhos, a gente cuida da cicatrização do períneo com ervas também, com homeopatia, com floralterapia, com aromaterapia. Então, a gente olha para essa mulher de uma forma integrativa, trazendo esses saberes ancestrais que enriquecem muito ali esse acolhimento da mulher de forma integral, né? É muito importante o resgate desse movimento, trazer essa humanização para os partos, fazer com que a mulher tenha esse apoio emocional. Sim. Esse apoio talvez seja o mais importante de tudo no processo do próprio parto. Sim. Né? Eu entendi a importância disso e decidi fazer a minha formação na minha experiência de parto.
Porque eu era uma menina, eu tinha 21 anos, mas assim, eu era muito imatura na minha visão de mundo, assim, eu romantizava muito a própria gestação e o próprio parto. E eu não tinha acesso aos conhecimentos que eu tenho hoje. Então, quando eu cheguei na maternidade, eu ouvia muito, assim, às vezes até da família mesmo, sabe? Ah, passou de 40 semanas, o bebê vai morrer, vai acontecer alguma coisa. E aqueles medos, eles foram me invadindo no momento em que as contrações começaram. E começava a vir na minha cabeça, e se acontecer alguma coisa? E se meu bebê morrer? E se eu não conseguir? E toda aquela insegurança que era projetada sobre mim, de alguma forma, ela começou a aparecer nesse momento. E aí eu cheguei chorando na maternidade, mas eu não estava chorando por conta da sensação física que a contração traz. Eu estava chorando de medo, eu estava chorando de insegurança, porque não tinha nenhum profissional que me explicasse o que estava acontecendo com o meu corpo naquela fase, naquela etapa, que aquilo era normal, que era assim mesmo que ia acontecer e que estava tudo certo. E aí, eu lembro que a profissional que me atendeu na época, ela falou assim, nossa, pelo amor de Deus, não tem como ter paciência com essas gestantes, não, olha que coisa horrível. E eu tava num momento de extrema vulnerabilidade. E aí falou a mulher que assumiu um papel patriarcal, que teve seus filhos de cesárea e que nunca vivenciou uma experiência como essa, né, meu bem? Exatamente. E ela só precisava me perguntar o que eu estava sentindo ali, né? E entender que esse acolhimento, ele também é importante. Às vezes não precisa nem perguntar o que está sentindo. É um passar de mão no seu braço, é um Sim. segurar na sua mão. São esses pequenos gestos que fazem talvez total diferença dentro de um processo onde a mulher vivencia um ciclo de passagem. Exato. Porque o parto é um ciclo de passagem, Sim, não é? ele é um dos ritos de passagem da vida da mulher, né? A gente fala que a primeira ali é a menarca, a menstruação, o segundo é o parto, né? E o terceiro, a menopausa. Então, nesse momento ali do nascimento, que é o nascimento dessa vida, desse bebê, é um renascimento para essa mulher. Então, de forma simbólica, ela morre naquele momento e renasce a partir daquele momento. Morre a mulher e nasce a mãe. Exatamente. E é importantíssimo, eu gosto muito de trazer para as pacientes que eu atendo essa visão, porque é importantíssimo deixar ir. E esse deixar ir, muitas vezes, ele dói. Ele dói principalmente se você resiste contra esse processo que precisa acontecer. Se a gente teima, né? Fica com medo dele. Então, eu sempre falo, deixa ir embora essa versão sua, essa casca sua, que não faz mais sentido a vida que você tá começando a se construir agora, né? A partir desse momento. Então, o parto, ele vem trazendo como se fosse um vulcão ali das emoções. Eu brinco que tudo que tá por debaixo do tapete vem à tona. Então, se eu tenho questões não resolvidas emocionalmente com a minha família, elas vão vir no momento do meu parto. E elas vão vir porque quer me torturar? Não, elas vão vir porque eu tô tendo uma oportunidade de resolver aquilo naquele momento para não levar tudo aquilo adiante. E vencer tudo aquilo que estava ali anterior àquele momento, né? Exato. É uma potência, é uma oportunidade muito grande. Claro que quando a mulher não é instruída e não se escuta, ela não vai saber o que fazer com essas informações que estão vindo, né? Mas esse preparo que acontece na gestação, ele é importante para isso também. Para que a mulher, ela saiba como lidar com essas emoções que vão surgir no momento desse parto, desse nascimento. A dor acompanha a gestante desde o início da gestação, como se fosse um tratamento terapêutico, como se fosse um atendimento com um ginecologista que está ali te orientando durante a sua gestação? Sim, porque todo esse preparo, ele vai construindo um cenário de segurança quando ele acontece antes. Então, a gente faz um pré-natal psicológico, que é exatamente para cuidar dessas emoções que vão surgir na mulher durante a gestação. Porque, como eu falei, as emoções, elas vão vir. Se essa mulher, ela tá se relacionando melhor com as emoções dela, ela vai ter uma passagem muito mais fluida, muito mais tranquila. Agora, se ela não tá olhando para essas emoções, não tá cuidando delas, ela vai ter muito mais dificuldade quando ela for atravessada por essas emoções no momento do parto, né? Então, antes, a gente faz aulas de parto, a gente faz esse pré-natal psicológico, a gente monta um documento, que é um documento legal, onde ela deixa claro como ela
ela gostaria que fosse essa experiência, que é a segurança que ela tem para entregar para a equipe. A gente fala sobre a amamentação, prepara ela para viver a experiência de amamentação, prepara ela para viver a experiência de puerpério, que é uma experiência muito difícil, que a gente fala que é o encontro com as nossas próprias sombras ali, né? Sim. Porque a gente tem até hormonalmente uma queda muito grande ali no ciclo da mulher, a mulher ela fica vivendo um pouco desse luto no puerpério. Então, toda essa preparação, ela não vem durante o parto, ela vem antes, né? E é por isso que é muito importante, até para a construção do vínculo com a doula. Porque o parto, ele é um cenário tanto de intimidade a nível, assim, de um evento sexual na vida daquela mulher, muito íntimo. Sim. E esse vínculo com a doula, ele precisa ser construído antes, para que nesse momento do parto, essa mulher consiga ficar totalmente à vontade na presença dessa doula que está ali acompanhando, né? Sim. Se soltar, se qual entregar. é a importância, Gabriela, da participação do companheiro ou da companheira dessa mulher no desenvolvimento dessa gravidez e no momento desse parto? Quando a gente fala, né, do companheiro ou companheira, independente do gênero ali, está cumprindo uma função que se refere ao masculino, né? E aí é uma função de guardião, de protetor, de ancorar uma segurança. Então, antigamente, o homem, ele ficava muito afastado ali, muito distante desse cenário, né? E o homem, na gestação, de certa forma, ele já está distante porque não está acontecendo no corpo dele. Mas no parto, ele tem uma missão mesmo de lembrar a essa mulher a força que ela tem, de estar ali com ela, do lado dela, não vivendo essa experiência por ela, mas lembrando que os dois passam por isso juntos, de certa forma, né? Então, é um papel, assim, de trazer segurança, de trazer empoderamento, né? De trazer essa firmeza e que faz muita diferença. E de fazer com que o homem também compreenda a magnitude que é Sim. trazer à vida uma criança, né? Sim. É fazer com que ele se sinta, de fato, mais pai. E para aquela mulher que não fez a escolha de ter a criança, mas de participar da evolução de uma criança no corpo da sua companheira, também é muito importante participar desse momento, Sim. que é um momento mágico, um momento sublime do desenvolvimento dessa pessoa, independente se o parto for um parto difícil ou um parto suave, né? A importância dessa mulher se sentir amparada pelo companheiro, pela companheira dela ali, é muito gratificante, né? É um momento de conexão, inclusive de vínculos espirituais, dessa família que está se constituindo ali, né? E o que acontece nesse parto, né, no parto, que é além do que é fisiológico? Para ter essa percepção, precisa ter um olhar treinado, né? Não é qualquer pessoa que vai conseguir perceber, a não ser que ela esteja conectada mesmo com a intuição, tem uma visão para esse mundo espiritual. Mas é exatamente esse processo de morte e renascimento dessa mulher, a conexão energética desse bebê com essa família, a conexão energética da família entre si ali, né? E, por vezes, é importante ter essa comunicação de olhar mesmo. Porque muitas vezes a mulher, ela vai estar ali naquele torpor, né, de hormônios do parto ali, e ela tá entre os mundos, ela não tá mais ali 100% ali no nosso mundo, né, ela tá no mundo espiritual também. E ela atravessa algum lugar e eu preciso olhar para ela e entender o que está acontecendo. Então, no caso, a minha missão também é cuidar energeticamente desse espaço. Ela pode atravessar medos, e ela vai atravessar medos. Ela pode atravessar traumas, e ela vai atravessar traumas. Mas a minha missão é não permitir que ela permaneça nesse lugar. A conseguir tirar ela desse lugar, né? Que essas emoções a atravessem, mas que ela não fique presa nessas emoções. E precisa de estar com um olhar muito apurado ali, a ponto de conseguir se comunicar pelo olhar com essa família ali, para entender o que está acontecendo. Então, exemplos, assim, às vezes é um pai que está muito no controle, e aí eu preciso ajudar ele a sair desse lugar. Às vezes é um processo kármico que aquela família está vivendo. Eu falo para as gestantes que o que acontece no parto é um aprendizado
para aquela família. É um aprendizado que é emocional, que é físico e que é espiritual daquela família. Então, às vezes, a gente idealiza e romantiza o parto como, quero que ele seja perfeito, florido, assim, de repente acontece uma cesárea, de repente acontece uma intercorrência. Mas eu sempre pergunto para a família, o que esse acontecimento do seu parto tem a te ensinar, tem a te mostrar? Porque é um evento da natureza que a gente não controla, mas que a gente tem um aprendizado por trás dele. Às vezes é importante fazer essa pergunta antes e depois do Sim, parto, né? sim. Para que a gente entenda o que a nossa visão lúdica sobre a situação, seja ela uma visão lúdica, porque tem muitas mulheres que têm medo real Sim. do parto, Sim. né? E outras mulheres já enfrentam esse momento com uma lucidez muito grande, com um preparo que a alma dela já contém, porque nós vivemos aqui nesse mundo, mas já vivemos outras experiências anteriores a Sim. essa e trazemos na nossa recordação do subconsciente ali memórias que estão relacionadas também a esses partos em nossas vidas, né? Toda doula tem um preparo espiritual? Não. A formação que cada doula faz, onde ela vai buscando essas informações, se ela vai fazer especialização, se ela tem uma experiência espiritual que agregue, isso é muito pessoal. Então, tem doulas que vão acompanhar de forma mais fisiológica, mais emocional, e tem outras que vão agregar de uma forma integrativa, cuidando, inclusive, do aspecto espiritual. Então, quando a gente fala de uma doula na tradição, que tem esse olhar também para a espiritualidade, é uma doula que aprendeu a acender a velinha dela antes de ir para o parto, né? A fazer a oração, a fazer o pedido, entendendo que é importante cuidar de todas essas partes ali, né? Tanto da emocional, quanto da física, quanto da espiritual, e é uma doula também que precisa estar sempre cuidando da própria espiritualidade, focando ali nesse aprofundamento da conexão com o mundo espiritual, para ampliar também a sua percepção, porque é um rito de passagem, é estar entre os mundos, é observar além daquilo do óbvio, assim, tem que ter um olhar muito aberto para entender o que está acontecendo naquele momento, e a conexão espiritual, ela vai oferecendo esse suporte também, no sentido de entender o que acontece naquele parto, naquele nascimento, para além do nascimento em si. Valquíria, a gente fala sobre a doulagem, a gente fala sobre esse movimento de ter uma doula durante a gestação, e depende também se esse parto será normal, será um parto natural ou um cesáreo, não é? Sim, independe. Eu falo assim que a cesariana é uma cirurgia maravilhosa, que salva vidas. Mas a questão é a indicação dela. Se é uma indicação realmente necessária, né? Como que... tem que ser uma escolha da mulher, mas tem que ser uma escolha baseada em informação. Ela tem que ter acesso à informação para que ela possa fazer essa escolha. Então, a doula, ela também cumpre esse papel de falar, olha, essas são todas as possibilidades que tem. Você pode ter um parto domiciliar, você pode ter um parto hospitalar, você pode ter uma cesariana eletiva, você pode ter uma cesariana de emergência, e mostrar para essa mulher o que cada uma dessas experiências traz para que ela consiga fazer a própria escolha de uma forma muito mais consciente, né? Então, no caso de uma cesariana, por exemplo, a doula, ela pode acompanhar essa mulher na cirurgia para que ela se sinta mais segura, estando ali do lado, falando para ela o que está acontecendo, né? Inclusive, um momento muito importante também é colocar esse bebê no seio, né? A gente fala que é a hora de ouro, né? Que é muito importante esse contato pele a pele, assim, na primeira hora de nascimento. E quando a mulher passou por uma cesárea, ela não pode se levantar, ela não pode se sentar ali nas primeiras horas. Então, precisa ter um profissional capacitado que consiga colocar esse bebê no seio, posicionar de uma forma correta. Então, esse é um suporte muito importante também que a doula oferece, por exemplo, nos casos de cesárea, né? E, na maioria das vezes, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu já tive pacientes que queriam cesariana, que tinham pavor de parto natural e muito bem decidido, muito claro que queria uma cesariana, e teve um parto normal, rápido, fluido e tranquilo. Assim como eu tive muitas pacientes que queriam um parto natural e por algum motivo, alguma intercorrência, não conseguiram, precisaram de uma cesariana de emergência. E tá tudo bem, E né? tá tudo a vida bem. que importa. Exato. É o que está ali acontecendo e tem que ser da melhor maneira possível. Mas quando a gente fala sobre doula, eu, por exemplo, tinha sempre uma imagem, tenho ainda,
uma imagem de que a doula é algo para a elite. Antigamente, toda mulher da roça, toda mulher da terra, toda pagã, tinha ali uma parteira, uma doula para atendê-la. Hoje, parece que a coisa se torna uma coisa mais elitiva. Há um tempo atrás, a gente foi buscar saber quanto que custaria um atendimento de uma doula, como que seria isso, e parecia que era algo só para gente rica. Né? Só quem tinha acesso a uma experiência de um parto humanizado eram as pessoas que tinham um poder aquisitivo muito, muito grande. Hoje ainda existe essa questão, Gabriela? Infelizmente, ainda é uma realidade, embora isso esteja em um processo de transformação. E por que é uma realidade? Porque os planos de saúde, a doula não tem contrato com o plano, né? E o SUS ainda não contrata profissionais na maioria das cidades, na maioria dos estados. Então, acaba que a doula ela é uma profissional particular, que precisa de uma contratação particular. Mas a gente está, assim, numa luta política que eu falo que ser doula também é ser ativista do nascimento, porque não tem como que a gente separar. Levante essa bandeira. Sim. E aí independe se eu estou ainda em idade de parir ou não. A gente precisa olhar para o outro de uma maneira muito humana e ter empatia por esse aspecto do feminino dessas pessoas, para que a gente possa também, junto com as doulas, junto com aqueles que levantam essa bandeira, que a gente possa segurar na haste dessa bandeira também e falar: nós estamos aqui apoiando esse evento, apoiando o progresso disso, porque o resgate disso é de grande importância, assim como é importante os resgates dos valores antigos que de alguma forma se perderam por uma questão de acreditarem que a modernização é a negação da tradição. E não é. Entender que aquele que entende da sua história, aquele que valoriza os saberes dos antigos, aquele que está mais bem posicionado em sua vida. Se é correto, se não é correto, isso é uma outra história. Mas entender que a história é história e que quando a gente valoriza essa história, valoriza as tradições e os saberes, nós temos mais possibilidade de não cometer erros, não é? Sim, com certeza. O apagamento da história é uma coisa muito triste, né? Porque é muito tempo para isso se construir. E nós temos, inclusive, embora não todos, mas muitos desses saberes ancestrais, eles já são científicos, né? Sim. Então, não vale dizer que tirar essa força desse conhecimento antigo, desse resgate, porque a nossa missão é trazer isso de volta mesmo. E como sacerdotisa, Gabriela, você acha que o papel de doula, ela também está relacionado a isso? E aí eu quero te falar sobre um aspecto que talvez você não tenha pensado ainda eu já até sobre sei isso. Você vai perguntar. Uma sacerdotisa, ela é doula. Ela é doula de cada sacerdote que ela conduz nos seus caminhos. Porque ela não só está fazendo com que um período de gestação, que é o período de dedicação, é o período de transição na vida daquele que tenta encontrar o seu caminho dentro do caminho da deusa, mas principalmente de entender que você leva essa pessoa a um parto, o parto de si mesmo. Sim. Né? E que talvez seja o parto mais difícil, a possibilidade que cada pessoa que conduz o seu caminho dentro das tradições da bruxaria tem de oportunidade de renascimento, de ressignificação do seu eu, de vitórias sobre suas crenças limitantes. A doula também faz parte disso. Uma sacerdotisa é uma doula do ser, né? Na minha primeira conexão, meu primeiro momento de conexão com a Hecate, ela se apresentou para mim como uma doula. E ela me trazia assim, essa consciência de que sou como você. Eu estou aqui para guardar a passagem de um mundo para o outro, né? E como guardiã da medicina, né, a primeira vez que eu guiei a medicina, veio assim, uma clareza muito grande de que eu estou ali fazendo a mesma coisa. Sendo guardiã entre os mundos, cuidando de um mundo e do outro, e cuidando das pessoas que estão fazendo essa passagem entre os mundos. Então, sim, é importante esse caminhar ali
própria jornada das sombras para ressurgir. Isso é uma morte e um renascimento. É isso que acontece no parto. É isso que acontece no período da dedicação na bruxaria. E é isso que acontece também, que a medicina traz. traz. E seus braços continuam sendo o acolhimento daquele que nasce novamente na Terra, né? Empoderando e acolhendo, né? Muito importante a gente ter essa visão, né? E é por isso que a gente está aqui conversando, é por isso que a gente está aqui tentando mostrar o quanto tem a ver o nosso sagrado interno. E isso independe se quem a gente vai estar atendendo ali num trabalho de parto, num trabalho de desenvolvimento ginecológico, se essa pessoa, seja ela de que religião for. É você, na sua conexão, é que traz essa energia para o desenvolvimento daquele parto, para aquela ação específica. Acho que todas as parteiras, todas as doulas, elas devem, de alguma forma, precisam ter uma conexão com o seu sagrado, independente da fé que professam, entende? Cada uma tem o seu rezo, né? Cada uma tem a sua conexão. E isso não é uma coisa que é para fora, né? Não é uma coisa que a gente traz para gestante, não é uma coisa que a gente traz ali para a família, porque é o momento da família e é como eles desejam que seja. Mas isso é uma coisa que a profissional vive dentro dela, né? Então, é muito importante, sim, que cada um tenha a sua forma de se ancorar, de se trazer essa firmeza. E você faz formação de doulas? Sim, eu estou gravando nesse momento uma formação de doulas online, né? Que é uma formação completa e é uma formação na tradição, inclusive. Porque eu tenho muito essa necessidade de continuar trazendo esse conceito, esse resgate da tradição. E você pretende fazer também um evento presencial no próximo ano? Sim, eu acho que as formações, elas se complementam, né? Então, acho que a formação EAD, ela já vai dar uma certificação para as profissionais formadas começarem a atuar. E você acha que essa formação EAD, ela vai alcançar o objetivo no qual ela se destina? Sim, ela é bem completa. Ali eu estou passando tudo que eu aprendi na minha formação, mas todo o meu período de experiência também, né? Todos os anos de experiência prática ali. O objetivo da formação EAD também é ter esses vídeos legendados e que eles cheguem também aos deficientes auditivos, às pessoas que, né, não conseguem, não tem sem a intérprete ali, não conseguem acessar, ter acesso a essa informação, a esse conteúdo. Mas eu acho que em breve também teremos aulas que sejam presenciais para que a gente possa agregar e ter essa experiência prática também, que é importante. Eu acho que será muito importante, muito bonito. No próximo ano, no mês de março, nós vamos fazer um encontro que será um encontro de iniciação ao sagrado feminino, e é onde esse tema também será abordado. Será um evento de 3 dias, no qual você vai estar participando também e trazendo esses elementos que estão relacionados não só à questão da mãe, da maternidade, mas à transição entre ser virgem e ser a mãe, porque esse é um momento de transição como qualquer outro momento na vida da pessoa. Nós falamos sobre a nossa infância, a primeira infância, a segunda infância, a pré-adolescência, a adolescência, a vida adulta. Ser a virgem, ser a mãe e ser a anciã dentro da força do sagrado também tem uma relevância talvez maior do que as transições que nós vamos fazendo com relação à idade genealógica, né? E nesse momento onde nós vamos estar lá fazendo esse trabalho, você poderia aproveitar para fazer um evento, né, presencial sobre doulagem, que eu acho que vai ser muito importante. Claro, será uma honra. Então fica aberto o convite aqui para que a gente possa trabalhar essa energia e para que vocês possam, de alguma forma, também entender que isso é possível e isso não é só uma questão. Quando a gente fala sobre doula, a gente está falando sobre uma profissão, a gente está falando sobre uma maneira de ganhar dinheiro, mas nós também estamos falando sobre um conhecimento ancestral. Sim. E esse conhecimento ancestral é o trabalho de toda bruxa, de todo sacerdote
ter esse resgate. Uhum. Então, ainda que por exemplo, eu sou uma homeopata popular. Eu fiz um curso que está relacionado a uma universidade de homeopatia popular. Eu não atuo como homeopata popular, mas esse conhecimento está dentro de mim, para que eu possa utilizá-lo no momento que for necessário na minha vida, no desenvolvimento. Sim. As pessoas, elas pensam que ser uma bruxa é levantar uma varinha de condão, fazer pirlim pim pim e pronto. Não, a vida de uma bruxa é uma vida sacrificada de estudos. Então, eu sou sim uma homeopata, eu sou uma parapsicóloga, eu sou uma teóloga, eu sou uma cromoterapeuta, eu sou uma radiestesista, eu sou muitas, assim como a deusa, né? A deusa tem 10.000 faces e uma bruxa precisa ter 10.000 faces. Então, eu convido não só você que queira passar por um momento de um desenvolvimento profissional no qual você possa aplicar a energia da doula, mas a toda mulher que sabe que dentro da sua vida, dentro da sua família, dentro da sociedade no qual ela pertence, ela pode trazer esse agregar dos saberes ancestrais às pessoas com quem ela convive. Porque uma bruxa, ela precisa estar inserida dentro desse contexto e ter esse conhecimento profundo, porque esse conhecimento, ele não é só profundo sobre a alma, mas sobre o corpo. E nós somos curadores, nós somos pessoas que viemos para a Terra para ajudar no desenvolvimento humano, para que a gente possa ajudar na evolução de cada pessoa que se aproxima da nossa vida. Nós dizemos que nós vivemos numa teia. Essa teia, ela é tecida pela Grande Mãe, ela é tecida pela deusa, ela é tecida por todos nós em conjunto, porque nós somos a deusa, nós somos a imagem e o reflexo dessa energia do sagrado, do feminino. E o homem também faz parte disso, porque nós acreditamos na dualidade, no yin e yang, no feminino, no masculino, no positivo, no negativo, no preto, no branco, em tudo aquilo que se oposita e que se integra para que haja ali uma união perfeita e um equilíbrio para o desenvolvimento da vida de cada pessoa. Quando as pessoas elas falam sobre desenvolvimento pessoal, as pessoas elas não compreendem que esse desenvolvimento está não só no enfrentar da sua sombra, mas no acolher da sua sombra. As pessoas elas não conseguem às vezes evoluir porque elas estão sempre numa batalha interna gigante. Elas estão sempre lutando dentro delas mesmas para poder exercer uma função específica. E isso acaba às vezes trazendo um radicalismo para essa energia. E nós não precisamos ser guerreiros, lutadores, batalhadores dentro de nós. Nós precisamos ser seres que se integram à sua essência, entendendo que tudo aquilo que tenho de negativo dentro de mim, eu posso utilizar de uma forma positiva. Um mestre meu uma vez falou para mim assim: utilize a sua raiva a seu favor. E eu ficava pensando, como que eu vou utilizar essa raiva a meu favor? Essa raiva, ela precisa ser colocada para fora em momentos importantes do nosso desenvolvimento e, às vezes, essa raiva, ela é aquela que vai motivar você a ter impulso e coragem para enfrentar o seu dia a dia, para enfrentar os seus medos. Eu não tive a oportunidade de ter uma doula nos meus partos. Eu tenho 2 filhos e tive vários abortos. Eu cheguei a perder crianças ainda com 5 meses e meio, 6 meses de gravidez, que são violências imensas que uma mulher passa. Violência essa que está dentro da própria existência dela. Foi alguma violência que alguém fez comigo? Não. Foram coisas que eu precisava vivenciar, experienciar na minha vida. Meu primeiro parto, eu tinha 16 anos, eu fiquei grávida com 15 anos, que esse é um tema que eu gostaria de abordar, inclusive com você, em um outro momento, que é a gravidez da adolescência. Algo que é de grande importância, que seja falado, que seja extremamente trabalhado para que todos os jovens se alertem, porque hoje nós temos
tantas possibilidades de estar aqui evitando essa gravidez na adolescência, né? Todo mundo tem o direito de ser mãe, a hora que quiser, mas a gravidez na adolescência, ainda que a adolescente não tenha consciência sobre isso, ela impede que ela vivencie a própria experiência da adolescência, que é extremamente saudável Sim. para qualquer ser. Né? E é feito dela é trazido uma obrigação de que ela se torne uma adulta. Porque quando uma criança nasce, a mãe nasce junto. Entendeu? Ali está nascendo uma mãe. Então, quando uma mãe nasce aos 15, 16 anos de idade, isso é uma agressão gigante na vida de uma pessoa. Eu só consegui compreender que isso era um fator que vinha da minha ancestralidade depois de muito tempo, porque eu não havia percebido que dentro da minha família isso era um processo que se repetia. Sim. E talvez as minhas irmãs, eu tenho 5 irmãs, também não tenham percebido isso, mas através das minhas análises, porque eu sou uma pessoa que pensar é algo importantíssimo. Tem gente que tem muita preguiça de pensar, mas pensar é uma coisa importantíssima. Analisar os nossos próprios sentimentos, pensar sobre as nossas ações, pensar sobre os nossos erros, tentar encontrar dentro de nós respostas importantes para as ações que cometemos, entendendo que tudo aquilo que nós fazemos são reações àquilo que estamos vivendo emocionalmente, subliminarmente na nossa consciência. Minha avó, ela teve filho aos 12 anos de idade. Meu pai tinha 12 anos de diferença da minha avó. A mãe dela também havia tido filho cedo, e a minha avó havia tido filho cedo porque tinha sido casada aos 11 anos de idade. E aí nós entendemos que meu pai era fruto de um estupro, porque o meu avô não era o amor da vida da minha avó. Ele era um homem que foi imposto a ela. Então, essas agressões que na antiguidade aconteciam, eram impostas à vida de uma mulher, graças aos deuses, não é mais aqui no Brasil, mas em muitos lugares do mundo ainda é essa energia imposta a pequenas mulheres, né? E foi muito importante você trazer isso, porque me remete ao fato de que um nascimento ele também conta a história dessa família, e inclusive as avós carregam o óvulo da mãe e o óvulo da neta, né? Então, como que essa história passa ali, né? E acaba sendo responsabilidade de uma pessoa, né? Escolher não reproduzir esses padrões, mas para que isso aconteça, é um processo de cura familiar ali. Então, o nascimento também traz isso, né? Todo esse olhar desses karmas familiares, né? E o acompanhamento não só de uma doula, como uma profissional que está agindo sobre o corpo físico daquela mulher e do entendimento dela, das mudanças e nuances que acontecem durante esse processo, mas também do auxílio psicológico Sim. e espiritual Sim. dessa pessoa. Eu acho tão importante, Gabriela, você ser uma psicóloga perinatal, sabe? E ser uma doula. Eu acho que isso traz tanto benefício àquela que é atendida a você, por Sim. você, porque você tem uma visão extremamente ampla sobre todo esse contexto. E acho que isso só pode ser muito benéfico. Eu espero que você tenha a oportunidade mesmo de não só estar trazendo esse evento EAD, porque eu acho importantíssimo que as pessoas possam ter acesso a isso, porque tem pessoas que estão lá no Acre, que não têm Sim. esse acesso e podem ter através da internet isso. A internet, ela traz benefícios à nossa vida, traz malefícios também, mas traz altos benefícios à nossa vida. Acho importantíssimo, mas a experiência corpo a corpo, o toque, o olhar, o sentir, o emocionar-se diante das histórias contadas, relatadas e das experiências vividas, elas são extremamente importantes para que sejam passadas isso. Eu espero que você esteja colocando ali dentro desse
recurso, toda a experiência da tua alma, não só a experiência técnica, mas também a experiência da alma. Sim. E se você tiver alguma dificuldade de fazer isso, faça capítulos à parte só sobre Sim. isso, para que aqueles que queiram uma visão apenas profissional da área, eles tenham aquela visão, mas para aqueles que querem se aprofundar na alma humana, naqueles que querem se aprofundar na empatia que há no momento do desenvolvimento do parto, também possam ter acesso a isso, né? Sim. É o objetivo mesmo, assim, trazer a parte técnica que é importante, mas não apenas ela, né? Trazer também a experiência que eu construí aos longos do atendimento, que reúne também o saber espiritual com o olhar da psicologia e o acolhimento da dolagem. É lindo isso, né, meu bem? É Sim, lindo. Abençoada seja a sua vida, assim seja, abençoada assim se seja a sua profissão, abençoada seja as mulheres que terão a oportunidade, e os homens também que terão a oportunidade de ter esse aprendizado com você. Que você consiga expressar tudo aquilo que tem dentro da sua alma, que é linda, ela é uma linda sacerdotisa, é uma pessoa especial dentro da nossa tradição, muito amada, muito querida, acolhida na nossa família. Eu agradeço muito, assim, emocionadíssima de estar aqui com você hoje, É uma honra porque esse eu choro, eu sou meio banana mesmo. Mas é um momento muito, muito importante para mim, trazer minhas filhas, trazer meus filhos para esse processo, para esse podcast. É importantíssimo para mim mostrar para as pessoas que dentro da bruxaria existe só gente boa. E não estou falando das outras casas, não, estou falando da minha. A minha casa é uma família linda, a minha casa é uma família onde tem gente que só agrega, sabe? Então, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de direcionar mulheres lindas como você, sabe, filha? Muito emocionada e muito feliz de você estar aqui. Abençoados sejam todos aqueles que possam estar junto contigo, aqueles que vão trilhar o caminho junto contigo e aqueles que passarem no seu caminho para que você traga um acalento, um carinho e um afago a cada um deles. Muito obrigado por estar aqui, minha filha. Gratidão, mãe. Encontrar você foi um grande presente que a deusa me deu e com certeza um renascimento muito grande para mim também. Abençoada seja. Eu quero agradecer também aos meus patrocinadores, a Camila Barros, a Deri Hair, transista, que vem trazendo, olha que linda essa trança que ela fez em mim. Ela é especialista em transas e transição. Alexander Matias, nosso querido, meu filho do coração, cabelo que transforma, autoestima que floresce. Nós estamos aqui todas as terças e quintas-feiras, e eu espero que vocês estejam acompanhando e gostando desse podcast. Quero agradecer ao Estúdio Realize por a oportunidade de estarmos aqui trabalhando e por estar nos patrocinando também. Esse é o meu contato para atendimentos com baralho cigano. Eu atendo diariamente. A Trisca, Caldeiraria, Fabricação e Pintura Industrial, agradeço pelo patrocínio, a gratidão também à minha filha. A Flor de Zaira, Terapia Natural, psicóloga analítica, mulher empoderadíssima, mulher maravilhosa, minha neta. A De Noite Entregas, do meu querido Daniel, filho meu também, todo mundo aqui é filho, por isso que eles me patrocinam. Peçanha Imóveis, um corretor com transparência em realizar o seu sonho da aquisição da sua casa própria ou da sua casa de praia. Ao Armazém Café, cafeteria, gratidão a Francine por estar aqui nos apoiando. É um trabalho maravilhoso do bolo da Francine. Mark Studios, sound designer, produção musical, do Alain, maravilhoso Alain, um profissional excepcional. A Dual Psique, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Psicólogo clínico. A Gabriela Alcântara, que aqui está hoje, que é doula na tradição, psicóloga perinatal, pessoa de extremo valor. Casa do Parque, gente, eu passei o último final de semana nessa casa. Está maravilhosa essa piscina, um lugar para você descansar e desfrutar de momentos maravilhosos. A tenda de Umbanda, Caboclo Sete Flechas, agora já inaugurada, com
sessões a cada 15 dias, atendimentos. Anísio Casadeiros Bem Casados, os bem casados mais deliciosos que vocês já provaram. A Camila Barros, Estúdio de Beleza, Cílios e Cabelo, um lugar para realçar a sua beleza. Gratidão, Camila, pelo patrocínio. Gratidão a vocês por estarem aqui comigo, participando desse momento, me ouvindo e ouvindo aqueles que caminham comigo. Um beijo grande no coração de vocês e até o próximo evento.